E agora recebendo o delegada de polícia, a doutora Jéssica Assis, ela que já está respondendo pelo núcleo da mulher aqui na cidade de Sorriso. Não temos uma delegacia que seria o ideal, mas o mês acontece, o Agosto Lilás, né, doutora? Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, bom dia. Agradeço o convite, o espaço de fala e sempre importante ter esse contato mais estreito com a população para trocarmos figurinhas, para passarmos conhecimento e também para que sejamos figuras conhecidas, confiáveis, para que os casos cheguem até nós e a gente possa dar uma resposta satisfatória para a sociedade. Perfeito. Para a gente começar, só vou responder aqui a um cidadão que nos encaminhou uma denúncia, nós já passamos para frente para a solução. Eu só posso dizer isso nesse momento sobre este caso. E se houver novidades ao longo do programa ou em qualquer momento, né, a gente traz. Doutora Jéssica, essa semana, inclusive, o Senado aprovou lá uma norma que vai para sanção ainda, mas visando justamente dar obrigatoriedade a estados brasileiros para falar desse mês, o Agosto Lilás. A campanha já acontece no mundo todo, aqui no Brasil. Ainda meio que eu penso a passos lentos às vezes, mas nós temos uma lei muito bonita chamada Maria da Penha, né? Pelo que eu sei, a ONU considera uma das terceiras melhores do mundo. Então, eu queria que a senhora nos ajudasse a entender um pouco mais da abrangência desta lei. Pergunta que chega seguido para nós. Para começar, por exemplo, ela é para os homens também ou é para as mulheres, Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ela não recebe o nome Maria da Penha. A gente chama assim por conta da inspiração da mulher que lutou e batalhou para que essa legislação fosse criada. Uma vítima de violência doméstica, cuja história aí bem triste todo mundo conhece. Mas a Lei Maria da Penha ela é uma lei processual, ela não contém crimes, ela contém, na verdade, instruções de como devemos lidar com os crimes que envolvem violência doméstica, e o escopo dela é proteger mulheres. Não é uma lei que tenha abrangência para homens, porém é uma lei que pode ser aplicada, por exemplo, para mulheres trans. Então, mulheres transexuais podem receber a proteção das medidas previstas na Lei Maria da Penha, assim como também relações homoafetivas entre mulheres. Há julgados que permitem a aplicação da lei nesse caso também. Muito bem, eu preciso encerrar com as TVs, estou vendo agora, já são 11h10, SBT e Cidade Verde vão seguir com as suas programações e a gente vai seguir por aqui, né? Isso mesmo, vamos seguir por aqui com a entrevista com a doutora Jéssica e amanhã de volta, tanto aí no SBT quanto na Cidade Verde. Até mais. Valeu, gente, um abraço. Doutora, a lei teve algumas atualizações, alguns acréscimos, e ela vai ficando mais interessante e mais abrangente, né, ao longo desses últimos anos aí. Entre essas situações, uma de que a intimidade da mulher ser desrespeitada hoje em dia já é também um crime de violência doméstica, né, ou contra a mulher, enfim. Com certeza. A gente tem muitos casos que chegam até a delegacia de sextorção. Não sei se vocês já ouviram falar, né, dessa expressão, mas um homem que Traduz pra gente, doutora. Um homem que chantageia uma mulher por possuir registros íntimos dela, por exemplo, né? Temos essa situação. A Lei Maria da Penha acrescentou também o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, isso é muito importante que a população saiba. Você, mulher que sofre violência doméstica e quer simplesmente que esse agressor fique afastado de você, não te mande mensagens, você pode ir à delegacia e pedir uma medida protetiva e, às vezes, nem representar criminalmente. Caso esse agressor continue lhe procurando, continue perturbando a sua paz, a sua intimidade, ele é preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Tá? Esses são os avanços, alguns dos mais recentes. Alguns dos avanços mais recentes da lei. Tivemos muitas novidades dentro do Código Penal, como os crimes de violência psicológica e os crimes de stalking. E é bem importante até ressaltar que o crime de violência psicológica, que consiste nessa humilhação, em chantagem, em qualquer conduta que vise a isolar a mulher, por exemplo, de convívio familiar, controlar suas ações, é crime. Tá? E é um crime de ação penal pública incondicionada e que permite prisão em flagrante também, cuja vítima só pode ser mulher. O tipo penal é expresso ao falar mulher. Não é, o homem não é uma vítima, no caso, nesse tipo de crime. Eu ia perguntar ainda nessa questão aí. Hoje em dia, as mulheres estão denunciando mais ou ainda estão presas àquele passado? Dependo do marido, dependo do esposo, não quero denunciar ou amo ele, entre aspas. Hoje em dia, as pessoas estão denunciando mais as mulheres?
A sua pergunta é muito interessante, porque ela tem uma resposta um pouco complexa. E qual que é essa resposta? As mulheres procuram mais a delegacia, mas continuam não querendo denunciar. Vai lá na hora daí, a hora que baixa a poeira, a hora que cai, assim, ela resolve desistir. Como já há, na realidade, uma divulgação muito grande acerca da medida protetiva, elas vão à delegacia querendo uma medida protetiva. A mulher que é vítima de violência doméstica, ela passa por uma situação muito peculiar, em que ela quer se livrar da situação de violência, mas ela não quer que o agressor seja punido. Então fica essa contradição, essa dicotomia. Ela quer que o marido mude, na realidade, através da justiça. Muitas vezes ela nem quer mais ficar com ele. Ou ela quer ficar com ele, quer que ele mude, ou ela quer simplesmente que a situação de violência cesse e que ela fique livre daquilo. É uma discussão que permeia tudo aquilo que a gente fala sobre culpa feminina. Sim. Nós somos criadas desde novas para assumir responsabilidades que não são nossas. É um sistema de crença arraigado que precisa ir mudando e demora. Mas isso para a polícia atrapalha o trabalho de vocês, esse modo de ver as coisas e agir? Atrapalha um pouco. E por que atrapalha um pouco? Porque existem certos crimes que, para a gente conseguir dar andamento na investigação, a vítima tem que colaborar. A exemplo do crime de ameaça. O crime de ameaça, a gente só pode tocar as investigações e ir para frente se a vítima falar assim, eu quero representar criminalmente. E mesmo quando ela fala assim, eu quero representar criminalmente, Estado, prossiga com as investigações, ela pode ser retratada a representação. Pode desistir no meio do caminho. Isso complica um pouco. Às vezes ela é ameaçada para isso também. Coagida. É por isso que, hoje em dia, a maioria dos crimes que envolvem violência doméstica, você não precisa do consentimento da vítima, não. Já está autorizada a polícia a tocar o processo. Tomou conhecimento, recebeu a denúncia, toca o barco. E se a vítima quiser retirar a denúncia, por exemplo, depois, que dizer, eu não quero mais denunciar, a vítima pode responder por alguma situação ou não? Não. Tá dentro da esfera de liberdade dela, claro. Ela pode retirar, e daí você não prossegue a investigação daí. Não, mas só perante o juiz, numa audiência, ela né, especialmente a designada para isso. Não é nem porque é para ela ser responsabilizada por nada, mas para ela ser conscientizada de que ela está em risco. Tem algum caso, eu vou fazer essa pergunta, uma pergunta particular, algum caso de uma pessoa, uma mulher, denunciar, entre aspas, o esposo ou o marido, e na realidade essas agressões não terem acontecido? Ou às vezes ela inventar para querer prejudicar o marido, alguma coisa assim. Acontece isso ou não? Às vezes acontece, mas para te Porque falar a palavra verdade... da vítima que vale, né? Não, sim. Nessa minha incipiente, né, atuação como delegada de polícia, que não tem nenhum ano, eu nunca vi nenhum caso. Todos são Ainda verídicos. não viu, não todos vi são. nenhum. Mas vocês investigam bem. Cada caso é investigado. Com certeza, cada caso é não chegar assim e investigado. falar, ele me agrediu e acabou, vocês vão lá e prendem o caso. Não, Não, a gente vai realmente atrás, a gente procura testemunhas, faz exame de corpo de delito, tudo é investigado de uma maneira muito profunda, porque o nosso compromisso também é com a verdade e também com o acolhimento daquela vítima. Aqui em Sorriso, a gente sabe, ainda não temos uma delegacia especificamente, mas a sua chegada promete melhorar um bocado este lado para as mulheres ficarem mais à vontade, né, doutora? Seu expediente é todos os dias? Como é que é? Desculpa, é meio pessoal a pergunta, mas para ajudar a população aí. Não, sim, eu trabalho todos os dias em horário de expediente, né, das 8 às 18 Na delegacia normal? Na delegacia normal, só que eu sou plantonista também. Finais de semana, né? Aos finais de semana, mas não são todos, porque eu também sou filha de Deus, né? Sim. Nesses casos, nós alternamos os finais de semana e os sobreavisos da madrugada, os 3 delegados, por enquanto só eu e o doutor Eugênio. Mas quando é um caso muito grave, eu avoco o inquérito para mim. Neste último fim de semana, eu estava como plantonista. Fui conferir quais as medidas protetivas foram deferidas, né? Estavam sendo elaboradas, essa medida estava sendo elaborada. Pela narrativa da vítima, eu vi que não seria um mero caso de medida protetiva e me desloquei à delegacia, passei o dia inteiro lá, consegui prender o agressor em flagrante, consegui a conversão dele em prisão preventiva pelo crime de violência psicológica e crimes mais graves surgiram no decorrer das investigações. Eu estou para finalizar o inquérito. Assim que eu finalizar o inquérito, eu informo para vocês as medidas que foram adotadas. Violência psicológica é difícil de levantar, né, doutora? Difícil de provar. Muitas vezes a mulher é vítima por anos a fio, sem nem ela mesma perceber isso, não é, doutora? O crime de violência psicológica é um crime de muita sutileza.
E é um crime que tem muita sutileza porque envolve uma manipulação, envolve chantagem, envolvem, né, uma série de comportamentos que muitas vezes são naturalizados. Às vezes o companheiro fala para a mulher, fala assim, ó, você não vai usar essa roupa está muito curta. Isso é violência psicológica. E eles não aceitam, a maioria, que seja violência psicológica. Tem que tentar explicar, não vão... Não conseguem entender, É importante a delegada estar aqui falando. Aliás, Com deixa eu certeza. registrar aqui, doutor Candioto mandou parabéns à Sociedade Sorrisense, né? Grande conquista, uma mulher à frente do núcleo, né? PJC aqui em Sorriso para as mulheres. Rede luta por isso desde 2019, diz ele aqui. Tangará, a gente lutou por 20 e poucos anos para conseguir uma delegacia da mulher. Lá tem a doutora Liliane há tempo já, bastante anos conosco, e lá na cidade, fazendo um excelente trabalho. E a gente sabe que a senhora também, com certeza, já está realizando aqui na cidade de Sorriso, já se percebe o movimento. É importante esse olhar diferenciado. A própria Lei Maria da Penha tem um item lá que diz para que se priorize para a mulher vítima o atendimento por mulheres profissionais da segurança pública, né? O atendimento à vítima feito por uma mulher faz toda a diferença. Eu estava até filosofando hoje com os meus botões acerca de uma conversa que eu tive com alguns amigos meus aqui que eu conheço de Sorriso. E aí os maridos das minhas amigas falando, meu Deus do céu, eu tô até com medo de você falar alguma coisa, eu fico com medo de ir na delegacia e você me prender, Jéssica. Falaram brincando. E só que isso carrega uma conotação muito grande. Da mesma forma que os homens falam, nossa, eu tô com medo, né? Tem uma delegada mulher lá. Imagina para a mulher ir num ambiente, retratar uma violência que às vezes é sutil para um homem. Difícil. Que não entende da vivência, que não entende do que significa ser mulher na sociedade. Aqui mesmo na rádio é o desafio, né? De nós três que estamos aqui, com certeza vocês já sofreram algum tipo de violência de gênero. Eu já sofri várias. A tal da discriminação porque a gente é mulher e talvez esteja no lugar que alguém não gostaria que fosse ocupado por uma mulher, né, doutora? Exatamente. Entre muitas outras situações, são muitos tipos. A senhora pode ficar conosco mais um pouquinho? Eu preciso chamar um intervalo com a doutora Jéssica Assis, que responde pelo Núcleo da Mulher na Delegacia de Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso. E, coincidentemente, estando a gente aqui no ar, a senhora veio para cá, já estava em investigação um caso de violência doméstica em Sorriso, é isso? Exatamente. Agradecer, inclusive, né, aos colegas da mídia que têm sido de grande valia na informação, forneceu informação para nós aqui da delegacia e graças aí a um colega jornalista, nós ficamos sabendo de uma mulher que estava sofrendo agressões em casa e já efetuamos a prisão em flagrante do agressor. Ele está sendo encaminhado para a delegacia. Em breve, quando tiver mais detalhes, eu comunico à imprensa. É um caso que a senhora vai ouvir a vítima ainda para poder se inteirar de tudo que vem acontecendo na vida dela, né? Exatamente. Ouvir a vítima, fazer o exame de corpo de delito, interrogar o agressor, procurar testemunhas. O inquérito vai ser, né, conduzido da maneira mais completa possível para que essa prisão seja mantida caso essa mulher esteja em risco. Ainda existe muito preconceito em relação a não vou denunciar porque ele vai ser liberado depois e aí eu vou ser 2 vezes vítima. Isso acontece? Já chegou a acontecer nesse mundo da polícia aí ou a senhora não pode falar sobre? Acontece sim. Muitas vezes as pessoas acham, né, que as penas, os crimes têm penas pequenas. No Brasil a gente tem um certo problema, né, aqui sem querer causar polêmica, mas já causando. Por exemplo, a tutela que nós temos no nosso sistema penal aos crimes patrimoniais é muito maior do que aos crimes contra a integridade física. Então, é mais fácil você bater em alguém do que furtar ou mexer com o patrimônio dessa pessoa. Há uma desproporção. Mas, como existem outras figuras penais que podem ser inseridas junto num contexto de violência doméstica, não está sendo mais assim, não. Por exemplo, causar lesão corporal numa mulher é crime com pena máxima de 4 anos. Se dentro desse contexto tiver mais uma violência psicológica, o crime de stalking, né, que é um crime de perseguição, ou uma injúria, a soma das penas já dá um patamar muito alto. E eu costumo sempre representar pela prisão preventiva, pela prisão temporária, quando há esse risco muito grande à vítima, e o Poder Judiciário tem sido bem
duro também, linha dura, para a proteção das mulheres. É importante denunciar para evitar que avance. Normalmente, a violência doméstica ela tem um crescente dentro da situação em si do casal, da vida, e muitas vezes, infelizmente, desemboca num feminicídio, né, doutora? Exatamente, exatamente. Então, é sempre importante fazer os registros dos boletins de ocorrência, ainda que se trate de uma vítima que não esteja preparada para denunciar esse agressor. O que se tem, por exemplo, no caso específico, foi só uma ameaça, ele só fala que vai me matar, ele fala que vai me bater. É tudo muito pouco, doutora. Leve ao conhecimento das autoridades públicas, porque a gente consegue montar aí um histórico desse agressor e se efetivamente, quando essa vítima estiver preparada para receber ajuda, quando ela estiver psicologicamente pronta para enfrentar essa batalha, já tem todo esse histórico aí contra o agressor que vai facilitar os nossos trabalhos. Mais fácil, inclusive, para uma medida protetiva, se bem que agora, em caso de urgência, 48 horas é o prazo, né? E até o delegado pode emitir também, né? Exatamente. As medidas protetivas, elas têm sido deferidas pelo Poder Judiciário aqui numa velocidade muito grande. E logo em seguida a intimação, tem sido tudo muito célere. E doutora, em que momento a vítima ela pode procurar a delegacia? É bom ela se informar, por exemplo, uma violência moral. O rapaz não agride, ele não faz chantagem, mas ele xinga ela, difere palavras de baixo calão. Quando que a vítima ela pode identificar que deve procurar a delegacia? Tudo isso que você está falando é crime. É crime de injúria, é crime de difamação, é crime de violência psicológica também. Então, todas essas condutas narradas por você são exemplos de agressão e são exemplos de crimes. Então, pode procurar a delegacia se isso estiver acontecendo. Você quer ver uma situação que é muito comum? Vocês já assistiram um seriado chamado Bom Dia, Verônica? Ouvimos falar. Não ali assistindo, mas ouvi falar. Retrata algumas situações muito específicas, muito graves de violência, mas tem um aspectozinho da violência que aquele protagonista comete contra a mulher, que é bem assim, ele controlava o celular dela, não deixava ela conversar com os familiares para ela não ter brecha de contar para alguém a situação pela qual ela estava passando. Isso é violência psicológica. É um aspecto bem de uma pessoa que tem problemas para convivência, um sociopata, de isolar a sua vítima da família e dos amigos, né? Exatamente. Aquele homem que, você fica mais tempo com suas amigas do que comigo, mais tempo com a família do que... A pessoa, homem ou mulher, tem o direito de decidir o que faz com o próprio tempo. Com toda certeza. Muitas vezes tem aquela conversa manipuladora. Olha, seus amigos não gostam tanto assim de você. Eu gosto mais de você do que deles. Eu acho que você não teria que conviver tanto tempo com eles. É violência psicológica. Homem e mulher, pai e mãe têm a obrigação de preparar os filhos para um mundo um pouquinho diferente de onde a gente foi criado lá atrás, né? Eu já estou numa geração à frente de vocês aí. É importante conversar sobre isso, ensinar as meninas moças e os meninos moços como eles devem se tratar entre si, doutora? Sem sombra de dúvida. Eu acho que dentro do aspecto de atuação preventiva de toda a rede de proteção, o foco tem que ser com as crianças. Eu gosto bastante de trabalhar em escolas, com crianças, com adolescentes, para já irmos conversando a respeito dessas condutas. Nas escolas acontecem coisas muito graves também. Ali está tendo o início de vida amorosa, de relacionamento entre eles. E eles já precisam entender o que significa respeitar a intimidade de alguém. Se a menina mandou algum nude, não pode divulgar, é crime. Então, essa conversa sobre machismo, sobre feminismo, ela tem que vir desde que a criança é bem pequenininha. E seguir esses moldes do respeito ajuda bastante a evitar que a gente tenha problema lá para frente na vida, né? Sem Homens e mulheres. dúvida. Doutor Anderson falou nesse microfone recentemente sobre isso e dizendo, inclusive, que aos homens resta a opção de conversar. Convencer na conversa a mulher, caso eles queiram que ela haja de forma B ou C e não forçar a coisa nenhuma, né? Exatamente. E o machismo ele é tão pernicioso para as mulheres, mas é pernicioso também para os homens, porque homens não conseguem muitas vezes dialogar, expressar sentimentos, externar as frustrações de uma maneira que não seja pela violência física. Às vezes é um cara que sustenta a mulher, ele quer chegar em casa, quer ter uma janta pronta, uma comida pronta. Ele fica frustrado porque ele está cansado, mas ele não sabe externar isso de uma outra forma que não seja violência. Educadamente, carinhosamente, como deveria ser feito sempre, não é, doutora? E isso é machismo.
E os homens? Estão me questionando aqui pelo nosso Fala Cidadão. Tem violência contra o homem também? Como é que lida com a